Gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karine Lima, sou casada com Elionai Santiago, tenho uma filhinha de 2 meses, Maria Manuela. Estamos morando atualmente na Espanha e hoje a gente vai contar um pouco sobre o relato de parto, dos pontos positivos, dos pontos negativos e de como que aconteceu os dias que ficamos lá. É um pequeno vlog e eu acredito que vocês vão gostar muito, então vem comigo. Então, hoje, dia 21 de janeiro, estou aqui no hospital. Estamos aqui no hospital. E estou em trabalho de parto, comecei trabalho de parto. Meu parto está sendo induzido. E que nós viemos para a consulta dos monitores e tinha perdido bastante líquido já. Mas a bolsa não tinha estourado. Então, ela falou que tinha que já induzir por conta das 41 semanas. E eu amei, glória a Deus. Então, esse é o nosso quarto, nosso apartamento. 312. Aqui eles dão tudo. Tem sorvete, tudo que a gente precisa. Tem banho quente aqui. A minha cama. Do meu digníssimo esposo, acompanhante. Aí aqui tem os armários. Uma TV pra gente. Tem outro armário aqui também. E o banho da piscina. Que tá chegando. E a nossa vista. Amazing. Uma batatinha. Não sei o que é isso, não. Não estou conseguindo reconhecer. Uma canjinha. Um pão. Banana. Muy bien. Que tal? Então, fomos para uma consulta de 41 semanas. O meu parto foi de 41 semanas, mais um dia, né? E era uma consulta que eu realmente já estava esperando a indução de parto. Não porque eu imaginava que eles iriam fazer, porque na Espanha eles fazem a indução de parto somente com 41 semanas mais 4 dias. Então eu estava exatamente com 41 semanas. Ao chegar lá, a médica viu, fez a ultrassom, fez os monitores, viu que estava tudo bem, mas quando chegou na parte da ultrassom, ela viu que eu havia perdido muito líquido. Então, por esse fato de ter perdido muito líquido, ela disse que seria importante a gente fazer a indução, né? Importante não, eu deveria fazer a indução. Eu fiquei muito feliz, porque sinceramente eu já não aguentava mais. Aquela barriga estava muito pesada, já estava maltratando muito. Eu tive uma gestação, assim, muito saudável, graças a Deus. A minha gestação foi bem controlada, não consegui, não tive enjoos recorrentes. Eu acredito que foram somente 3 vezes que eu cheguei a vomitar e nenhuma delas foi por enjoo propriamente dito, mas foi pelo fato de eu passar um pouquinho do horário de comer e veio o vômito. Mas no mais, assim, foi uma gestação perfeita. Consegui me alimentar muito bem, fiz exercícios do início ao fim, né? E isso colaborou muito, muito mesmo para que eu conseguisse ter um parto normal. Então, chegando lá, ela viu que eu havia perdido líquido, começou com a indução de parto com prostaglandina. E é um método que ela coloca uma pílulazinha, uma medicação via vaginal. E aí ela falou que durante o dia todo a gente ia ficar em monitoramento para ver como é que o meu corpo ia reagir com esse método de indução. Então, a cada 2 horas, né, já levaram a gente para o apartamento, já fizeram tudo
todo o protocolo de como que iria suceder. Então, a cada 2 horas a gente era levado para a sala de monitores para ver como é que estava em relação às contrações. Eu entrei com 1 centímetro de dilatação e, infelizmente, não evoluiu, né? Ao final do dia, ao término do dia, eu tive dores, mas não foi a contração em si, mas era porque ela mexia muito a cabeça, muito a cabeça, então, assim, doía muito a região pélvica ali. E eu imaginava também que fosse junto com contração, e tinha um pouco de contração, mas nada assim de 3 em 3 minutos ou algo que eu não pudesse aguentar. Então eu pedi para que a matrona fizesse novamente, visse como estava, ela fez o toque e eu fui dormir com 1 centímetro de dilatação. Mas foi tudo tranquilo, as matronas assim são excepcionais. Ela vinha, perguntava como é que estava, se eu estava sentindo contração, se tinha alguma coisa que estava me fazendo mal, se eu estava sentindo algo anormal, e tudo seguindo perfeitamente. O primeiro dia, sinceramente, a gente imaginava que a gente estava num hotel, porque era comida vindo, jantar, café da manhã, almoço, janta, tinha o lanche da tarde, e tudo isso fazia com que a gente, tô simplesmente no hotel. E quando nós levantamos no segundo dia, foi quando tudo aconteceu. Eu simplesmente acordei tranquila, mas assim, não tão tranquila. Na verdade, eu falei pro meu esposo, como que vai ser isso, né? Porque eu não tô sentindo nada de contração, tá tudo tão normal. Como que eu vou ter esse bebê normal, sabe? Fiquei pensando, como que eu vou ter esse bebê normal? E aí, quando foi exatamente, acho que umas 9 horas da manhã, uma matrona entrou no nosso apartamento e falou assim, se arrumem, porque a gente vai pra sala de parto. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque tudo que eu não tinha passado ainda no primeiro dia, nesse dia, eu comecei a ficar nervosa. O Nai também ficou nervoso, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí ela me apressando, né? Eu tava no banheiro, tava tomando banho, ela disse, vamos rápido, vocês peguem suas coisas, porque a gente já tá indo pra lá. Ficamos assim, atribulados, chegamos lá na sala de parto. Aí a outra matrona que me acompanhou no dia anterior, todinho, né? Ela olhou pra mim, começou a rir e falou assim, você tá nervosa? Eu disse sim, porque ela já sabe como funciona. Ele já tem um cronograma de tudo, de como vai acontecer, tá tudo sob controle, sabe? E aí eu fiquei, sim, tô nervosa. Eu disse, então, senta aí e a gente vai te explicar tudinho como que vai acontecer, o que que vai ser. Então, você fez ontem, a médica colocou, né, a medicação e a gente não teve, assim, já foi, era o que seria o esperado, aconteceu o que seria esperado, né, mas não tivemos contrações de 3 em 3 minutos, como deveria ser, e tá tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a ocitocina a cada 20 minutos e a gente vai aumentando as doses até você ficar com essas contrações regulares. E aí eu falei, tudo bem, então, vamos lá. E foi quando tudo começou realmente a acontecer. E aí ela viu que eu estava ainda com um pouquinho mais de 1 centímetro de dilatação e era a cada 2 horas, foi o que ela disse, e seria a cada 2 horas. Mas na verdade tinha alguns toques que elas faziam que era de 1h30, mais ou menos. Então o que aconteceu é que, pra mim, o que era mais difícil era o toque. Era isso que, assim, sinceramente,
porque como eu não tava com dilatação, então eu sempre sentia muito, né? E o toque, ele realmente não é simplesmente um toque, né? É realmente para ver como que tá o colo do útero, então precisa ser bem profundo. Então isso é o que realmente as mulheres sentem muitas dores quando não tem dilatação. Mas isso foi o meu caso. Não significa que o seu caso vai ser assim ou que de outras pessoas irá ter. Porque quando eu assisti relatos de parto, muitas mulheres diziam que nem sentia nada. E, de fato, a partir do momento que eu cheguei aos 4 centímetros de dilatação, eu já não, 6, eu já não tinha como eu posso dizer, essas dores. Eu já não tinha essas queixas sobre o toque. E eu aguentei sem assim, pra glória de Deus, eu louvo a Deus, porque tudo que a gente passou, a gente não pagou nada, nada. O sistema de saúde lá é totalmente gratuito e funciona, assim. Parece que você está num dos melhores hospitais particulares do Brasil. É o público lá. E a gente sempre foi bem tratado, ela com muito respeito, seguiu o nosso plano de parto. A gente tinha muito medo de violências obstétricas e eles são totalmente contra isso. E eles dão o plano para que a gente coloque a pedural, que assim foi um bálsamo na minha vida, né? Porque com a ocitocina é mais forte as dores, né? Elas vêm muito mais rápido. E aí quando começou a ter as dores, eu pensava que já estava com uma dilatação muito maior, já tinha aguentado 4 horas. E quando ela fez o toque, só tava com 2,5 de dilatação. Aí eu falei, não dá. Eu quero a pedural, por favor, me chame. E aí depois de 1 hora, o anestesista chegou, colocou a pedural e assim, de 0 a 10 foi para 2 em relação a dores. Assim, foi algo extremamente maravilhoso. Aí eu não pude mais fazer exercício, não pude mais fazer agachamento, não pude mais ficar ali induzindo de uma forma natural, né, com o meu corpo. Eu realmente precisei ficar só deitada. E aí, depois desses 2,5 centímetros de dilatação, ela... E nisso, antes disso, a matrona chamou a obstetra e ela fez ela rompeu a minha bolsa. Porque ela falou assim, vamos romper a bolsa para o bebê descer mais rápido. E foi o que aconteceu. Também foi algo que é invasivo, né, assim, mas deu tudo certo. Foi sucesso. E a partir daí, realmente, começou a baixar. E depois que o médico colocou a pedural, depois de 1 hora e meia, mais ou menos 2 horas, a gente fizeram um toque, já estava em 4 centímetros de dilatação. Depois de mais 2 horas, foi para 7. Então, assim, foi difícil até chegar a 2,5, até não ter estourado a bolsa. A partir do momento que estourou a bolsa, começou a aumentar bem rápido a questão da dilatação. E aí, depois de mais 2 horas, foi para 10. E aí, quando chegou em 10, isso era mais ou menos... A gente deu a entrada no segundo dia na sala de parto 10h30 da manhã. Então, por volta de 2 da tarde, mais ou menos, foi quando 10, 11, 12... foi por volta das 14 horas que a gente colocou a pedural, que eu recebi a pedural. E depois dos 10 centímetros de dilatação, eu já estava, assim, tipo, muito consumida, porque quando a gente quando a gente recebe a pedural, você não pode comer. E eu estava com muita fome. E olha que eu comi, mas já era na outra hora, a hora da outra alimentação, e eu não pude por conta disso, né? Mas amém, aí, graças a Deus que foi um sucesso, eu fiquei bem. E aí, depois dos 10 centímetros de dilatação, eu falei, tá, e agora? Aí ela, nisso, trocou, né, de plantão de matrona. A matrona que estava me atendendo saiu 8 horas da noite e entrou uma outra, que também foi, assim,
maravilhosa, assim. Uma pessoa incrível, sabe, sorridente, e que eu fiquei muito feliz de ter sido ela, muito feliz de ter sido ela mesmo. E ela, a única coisa que a gente tem a reclamar é que ela não deixou a gente fazer algum vídeo ou bater fotos enquanto a equipe tava lá. Ela pediu para que a gente fizesse os vídeos, vídeo chamada e tal, só depois que cortasse o cordão umbilical e que elas saíssem da sala, né? Então foi a única queixa. Mas foi tudo bem. O meu esposo estava do lado, ele assistiu todo o parto, inclusive ele ajudou, né? Foi algo assim incrível mesmo. Depois de 10 centímetros de dilatação, ela me colocou de lado, pediu para que eu esperasse em uma posição e eu fiquei ali naquela posição durante 1 hora e aí eu comecei a sentir algo querendo sair, assim. Eu falei, meu Deus, amor, chama a médica, porque tá apertando o negócio aqui. E aí foi quando ele chamou a matrona chegou lá, fez, ela falou assim, agora a gente vai começar o expulsivo. Ah, meu amigo, aí o negócio começou. A gente pensava que a gente já tinha aguentado tudo, né? E não tinha. Aí quando começou o expulsivo, foi doloroso, foi difícil, mas eu também louvo a Deus porque o que acontece? Quando você recebe analgesia, né, a epidural, você normalmente não sente dores, não sente a contração. Então, eu tenho escoliose. Então, uma parte, né, da minha pelve, no quadril, o lado direito, não estava sentindo dor nenhuma. Porém, a esquerda, eu estava sentindo tudo. Assim, vamos colocar que eu estava sentindo, eu acho que 60% a 70%. Então, as dores estavam totalmente ali. Então, quando vi a contração, eu sabia, elas não precisavam me dizer, então isso colaborou muito. Mas eu realmente estava sem força pelo fato de estar com fome. Mas amém, deu tudo certo. Exatamente às 22h46, a nossa bebê nasceu. E eles consideram que o trabalho de parto inicia a partir do 4 ou 6 centímetros de dilatação. 4 ou 6, amor? 4 centímetros de dilatação. Foi. Então, no caso, eu deveria tirar aí umas 6 horas de trabalho de parto, porque pra mim, exatamente foram 12 horas de trabalho de parto, porque foi exatamente o horário que eu entrei, né, 10h30, 10 e pouquinho, na sala de parto, mas elas falaram que é a partir de 4 centímetros de dilatação. Então, aí foram 6 horas, mais ou menos, até chegar nessa dilatação. E é isso, gente, foi um sucesso. A partir daí, ficamos lá ainda, eles dão 1 hora para que você fique com a bebê no colo. Eu dei de mamar para ela logo em seguida quando cortaram o cordão umbilical. E aí a gente seguiu por mais 3 dias no hospital. Foi muito bom durante esses 3 dias, porque ela pegava o bebê 7 horas da manhã, levava para tomar banho, voltava, o bebê já toda arrumadinha. Eu usei um body dela lá, porque eles dão tudo, eles dão os bodies, as crianças ficam com os bodies amarelinhos do hospital, tem fralda, tem trocador, tem sabonete para criança, tem tudo que uma criança precisa. Então, realmente foi algo assim que eu não me arrependo nem um pouco. Então, se tem ponto negativo, eu acho que só foi mesmo de ela não ter conseguido, não ter deixado a gente fazer vídeo, né? E isso era uma questão da matrona, porque tem outras que aceitam e tá tudo bem. E é isso, gente, meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, com 33 anos de idade, tive um parto normal. A minha primeira bebê foi induzido, mas foi uma bênção. E eu louvo a Deus por isso. Ao total, a gente ficou 5 dias no hospital, porque a gente precisava sair de lá quando a bebê já tivesse vacinada de coqueluche. E perfeito. Eu só tenho mesmo que agradecer ao Senhor por todo o cuidado que Ele teve com a gente. E eu sinceramente digo que se eu soubesse, porque a gente estava em Londres, mas se eu estivesse no Brasil e soubesse que a Espanha faria isso, eu com certeza
pegava as nossas coisas, a gente se mudaria para a Espanha só para ter a bebê lá, mesmo estando no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado de alguma forma, porque foi muito bom para ver relatos de parto, porque a partir daí eu consegui ter muitas experiências e tudo que eu passava, eu falava, não, já vi isso em algum relato de parto, então tá tudo bem, tá. E é isso.